3, 2, 1. Bom dia, povo do terceirão, povo do terceiro médio. Estamos de volta agora com a aula de História, ok? E se vocês se lembram, ainda o conteúdo da apostila 27, ok? Totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esse conteúdo não dá para esgotar em uma aula só. A aula anterior foi sobre a ascensão dos regimes totalitários na Europa, Hitler, Mussolini, Stalin, né? E agora a gente vai falar dos antecedentes da Segunda Guerra. Tá? Ainda vai precisar mais uma terceira aula para explicar como foi a guerra, que durou 6 anos, tá? E começou em 1º de setembro de 1939. Então é o seguinte, nos anos anteriores, lembrando que o Hitler subiu ao poder em 33 na Alemanha, ok? Como o que aconteceu antes, que fez com que explodisse aí a Segunda Guerra, tá? Primeiro, a política expansionista de Hitler e Mussolini, tá? A política expansionista, ok? Lembra que é uma característica dos regimes totalitários, tá? Armar o seu povo, investir em campanha corrida armamentista e a expansão, né? Lembrando que o Hitler, lembra que ele tinha a teoria do espaço vital, que era o que o povo alemão precisava do espaço para viver em harmonia sob um único governo, que seria o dele, tá? Fiel a esse tratado, o Hitler anexa a Áustria. A Áustria em 36 foi anexada sem tomar um tiro, sem disparar um tiro. As tropas alemãs foram saudadas pelo povo austríaco. Hitler anexou a Áustria, fazia parte do Grande Reich alemão, né? Outra investida foi contra os Sudetos, né? Os Sudetos era uma região, né, é uma região em volta da Tchecoslováquia, ok? Deixa eu mostrar o mapa aqui, tá? Então esse mapa aqui, ó, os Sudetos, essa região aqui é a Churada, listradinha, em volta da Tchecoslováquia. Aqui é a Alemanha já anexada à Áustria, ok? A Alemanha e a Áustria aqui embaixo, ele anexou a Áustria. E depois ele assumiu os Sudetos, que era uma região vizinha da Tchecoslováquia com a Alemanha, e é uma região com uma população alemã de grande número. Essa região foi cedida pelo Tratado de Munique, tá? Então, Hitler pela Alemanha, Mussolini pela Itália, Sir Neville Chamberlain, o primeiro-ministro da Inglaterra, e o Edouard Daladier, o presidente da França, os quatro se reuniram em Munique, uma cidade no sul da Alemanha, a terra do Bayern München, lá, o Bayern de Munique. E eles aceitaram entregar os Sudetos, né, para o Hitler, para tentar acalmar aí a fúria dele, né, expansionista, tá? A gente já vai entender por que eles fizeram isso. Então, os Sudetos foram conseguidos através do Tratado de Munique em 38. Tá? Alguns meses depois, ok? Em setembro de 38 foi a ocupação dos Sudetos. Em março de 39, o Hitler invade o restante da Tchecoslováquia. Tá? Enquanto isso, Mussolini anexa a Albânia e invade e conquista a Etiópia, que na época se chamava Abissínia, ainda não tinha o nome de Etiópia. Tá? Mas assim, os dois países começaram a crescer, expandir e ninguém fez nada? Pois é. Dois motivos em especial. Violações ao Tratado de Versalhes. Você se lembra do final da Primeira Guerra? Tá? Que a gente viu que no Tratado de Versalhes estava o germe da Segunda Guerra. Tá? Porque assim, a Alemanha foi humilhada, ok? E o Hitler, na verdade, ele estava quebrando os pontos do Tratado de Versalhes um por um. Tá? Muitos achavam que era justo o que ele estava fazendo. Ele estava querendo de volta o que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra. Então ele remilitarizou a Renânia, tá? Que era a margem esquerda do Reno, esquerda no mapa, né? Margem oeste do Reno, tá? Que era proibido ter tropas, ele pôs tropas, reocupou o Sarre, tá? Que era aquela região forte em carvão, né? Mineral, que estava sob o comando dos franceses depois da Primeira Guerra, tá? Era um território alemão, e investiu pesadamente no rearmamento, tá? A Conferência de Munique, os aliados aceitam entregar os Sudetos, ok, na Tchecoslováquia, e a partir daí os regimes totalitários se unem, formando o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Roma, na Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão, sob os governos de Hitler, Mussolini e Hirohito. O imperador Hirohito no Japão, tá? Os três regimes totalitários se uniram formando o chamado eixo, tá?
Além disso, havia a questão do corredor polonês. Olha só no mapa de novo, tá? Dá para enxergar aí, povo? Não sei se pela câmera dá para ver direitinho. Então é o seguinte, o branco é a Alemanha, ok? Deixa eu pegar um lápis, uma caneta aqui, tá? Então o branco é a Alemanha e aqui seria a Prússia Oriental, a região mais oriente. E aqui a Polônia. Tá vendo esse corredor aqui? Isso aqui foi um território que foi perdido pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o chamado Corredor Polonês, onde a principal cidade era uma cidade aqui do litoral chamada Danzig, ok? E Hitler exigia a entrega de Danzig e do Corredor Polonês, tá? Então Hitler pressionava a Polônia. Só que Inglaterra e França, tá? A França vizinha, a Inglaterra aqui próxima, eles aceitaram o Hitler invadir a Áustria, Sudetos, Tchecoslováquia, Memel, outra regiãozinha aqui, tá? Mas endureceram com relação à Polônia. Falou, chega, tá bom, não dá. Então, Inglaterra e França fizeram um tratado para apoiar a Polônia no caso de um ataque alemão, ok? E assim, a Polônia, do outro lado da Polônia está a União Soviética, tá? E assim, o grande rival de Hitler na Europa era, na visão do próprio Hitler, era a União Soviética, o Stalin, que tinha o maior exército em termos de número, né? Embora em termos de tecnologia os alemães fossem melhores, em termos de exército numérico, o Stalin tinha muito mais. Então era o grande rival, além do que, desde o começo lá do Partido Nazista, que o Hitler falava que o comunismo era o grande inimigo, tá? Então, Alemanha e União Soviética, certo? Esses dois países, tá, eram inimigos e Inglaterra e França do outro lado no mapa, certo? Agora, detalhe, a Polônia estava no meio, tadinha da Polônia, né? Um momento em que ocorreu um fato que simplesmente é, mudou aí a face, né? O mundo ficou embasbacado, foi o pacto entre Hitler e Stalin, ok? Então, Hitler e Stalin, em agosto de 39, alguns dias antes, a guerra começou em 1º de setembro, 9 dias antes de estourar a guerra, Hitler e Stalin fizeram um pacto de não agressão, um acordo, né, de um país não enfrentar o outro. Só que nesse pacto tinha uma cláusula secreta que dividia a Polônia entre eles, tá? Então esse também foi outro momento anterior tenso, né, a estouro da Primeira Guerra. Lembrando a Segunda Guerra. Lembrando que a Segunda Guerra teve um preview, que foi a chamada Guerra Civil Espanhola, ok? A Guerra Civil Espanhola ocorreu de 36 a 39, ok? Começou aí no junho de 36, foi até abril de 39, tá? Quase 3 anos. E assim, o que motivou a Guerra Civil Espanhola? Um partido de esquerda, comunista, Frente Popular de Esquerda, formada por comunistas, socialistas, anarquistas, vence as eleições em 36 na Espanha e propõe mudanças radicais no país, incluindo a reforma agrária, a temida reforma agrária pelas elites, né? As forças de direita, né, lideradas aí pelo general Francisco Franco, ok, as forças conservadoras, a Igreja Católica, o empresariado, né, o exército, eles se uniram assim, em torno do Franco, ok? A Frente Popular ganhou as eleições, assumiu o governo na Espanha, mas o Franco liderou uma revolta militar e estourou uma guerra civil em julho de 36, ok? E aí tá, a Frente Popular Comunista recebeu ajuda da União Soviética, embora recebesse não muita ajuda, um pouco, mas a grande ajuda dele foi as brigadas internacionais, foram as brigadas internacionais. É um fato raro na história, pessoas de outros países iam até a Espanha para ajudar a defender o governo socialista, tá? As chamadas brigadas internacionais. Voluntários comunistas e anarquistas vieram da França, da Inglaterra, da Suécia, da Áustria, da própria Alemanha, né? De outros continentes vieram poucos, mas foram até brasileiros foram para lá, tá? Acho que teve 4, 5 brasileiros, né? Mexicanos foram também, norte-americanos. Então assim, pessoas comunistas do mundo inteiro, né? Vários
foram, né, à frente aí receber, perto aí de 5 mil pessoas, foram, né, nas famosas brigadas internacionais. Só que o Franco de direita, ele recebeu ajuda simplesmente dos alemães e dos italianos, de Hitler e Mussolini, ok? Franco vence a guerra em abril de 39, com a ajuda das tropas alemãs. Os alemães, inclusive, mandaram a Brigada Condor, né? Uma brigada aérea para testar as armas, novas armas. Lembra que o Hitler estava rearmando a Alemanha. Então ele foi para testar, ele bombardeava a Espanha. Inclusive é uma das cidades mais duramente bombardeadas foi Guernica, uma cidadezinha pequena no norte da Espanha. Essa cidade foi arrasada pela aviação alemã, né? E assim, o Hitler, ele queria, né, além de fazer o Franco vencer a guerra civil, testar em batalha os armamentos dele, os novos armamentos, tá? Guernica inspirou aquele quadro lá, aquele painel do Picasso, né? Que mostra o sofrimento do povo espanhol, tá? Então, com a ajuda das tropas alemãs e italianas, não teve como. O Franco venceu a guerra e instaurou uma ditadura militar na Espanha que durou até 75, tá? E detalhe, enquanto a Alemanha, a Itália expandiam, o Japão também ele invadiu a Coreia, invadiu o norte da China, tá? Isso antes de estourar a guerra. Eles três expandiam suas fronteiras. Inglaterra, França e Estados Unidos se mantinham neutros num primeiro momento, buscando evitar a guerra. Por quê? Numa coisa que ficou chamada na época de política do apaziguamento. É a turma do deixa disso, tá? Imagina que dois alunos começam a brigar em sala, vem um pessoal para apartar, para separar. Então é isso, o pessoal que separa, que aparta, tá? Quais os principais motivos dos outros governos europeus aceitarem a expansão de Hitler e Mussolini? Primeiro, problemas internos após a crise de 29, a quebra da bolsa. Tá? Quer dizer, 34, 35, 36, fazia pouco tempo da crise da bolsa. O mundo ainda não tinha se recuperado completamente. 2. Lembranças dolorosas dos horrores da Primeira Guerra. Então, gente, a Primeira Guerra durou 4 anos, foi um massacre, mais de 10 milhões de mortos, e o mundo receava, os europeus principalmente receavam uma nova guerra. Mas o que mais pegou para a política de apaziguamento foi o medo do perigo vermelho, ou seja, a expansão do comunismo soviético. Então, assim, essa expansão do comunismo soviético aterrorizava ingleses e franceses e até outros países. Então, eles achavam que uma Alemanha forte no centro da Europa, e o Hitler declaradamente inimigo do comunismo, né? Frearia o avanço dos socialistas. Isso foi uma das coisas que mais pegou aí e fez com que os aliados aceitassem aí. Não existiam ainda os aliados, eles não eram aliados ainda. Os países do Ocidente aceitassem a expansão do Hitler, ok? Pessoal, ó, no resumo tá aí o link do YouTube pro documentário da BBC, tá? Além do YouTube, para quem tiver Netflix, está lá também a Segunda Guerra em Cores, episódio 1. Episódio 1 vai todos esses fatos aí que a gente já falou da ascensão do Hitler e a Guerra Civil Espanhola e os antecedentes da guerra até a estourar a guerra, que é o assunto da próxima aula. Tá bom? Então, da minha parte hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Um super beijo. Dá uma olhada nesse vídeo, hein? Ou no YouTube ou na Netflix, tá bom? Não deixa de assistir porque ele está muito bem elaborado. Certo? Valeu, povo. Obrigado. Um abraço.